Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Para entendermos melhor este Evangelho, é importante nós lembrarmos que um pouquinho antes deste texto que nós ouvimos, Jesus está fazendo algo maravilhoso, espetacular. Só para vocês se situarem, Jesus já havia subido a montanha com os três discípulos dele, João, Pedro e Tiago, e já havia se transfigurado diante deles. Depois que Jesus se transfigura lá no alto da montanha, Jesus desce a montanha, como diz o Evangelho, e ao descer da montanha, uma grande multidão estava esperando Jesus lá embaixo. E quando Jesus chega no meio daquela multidão, um pai desesperado chega para Jesus e diz: Jesus, o meu filho está com um problema. Há um espírito mau e muito forte que se apodera dele e que causa muitos danos. E ele ainda diz para Jesus: eu já havia pedido aos seus discípulos para expulsar esse demônio, mas eles não conseguiram. E Jesus então expulsa esse demônio. Assim que Jesus expulsa esse demônio, o texto diz que aquela multidão ficaram maravilhadas pelas grandezas de Deus que Jesus estava realizando. Elas ficavam maravilhadas, todas extasiadas, todas contentes, felizes, porque Jesus havia acabado de realizar um milagre, um exorcismo de um demônio que era muito forte. E quando todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia, estou agora no Evangelho que nós lemos, quando todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia, Jesus olha para os discípulos e diz: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então vejam só que Jesus, ele está fazendo um alerta aos seus discípulos. Está fazendo um alerta para os seus discípulos e dizendo para eles: tomem cuidado, porque a vida não se resume, a minha vida, no caso a vida de Jesus, não se resume apenas a milagres, a glórias, a coisas boas apenas. Os discípulos precisavam estar atentos a isto. A multidão não. A multidão só seguia Jesus justamente na hora dos milagres. Se você for fazer uma leitura no Evangelho, você vai ver que
90% da aparição dos discípulos, da multidão no Evangelho é uma aparição nos horários dos milagres. Constantemente está a multidão quando Jesus está realizando os milagres. Aqui, Jesus está fazendo um alerta aos discípulos para que os discípulos entendam a vida de Jesus Cristo e que a vida de Jesus vai apresentar alguns desafios maiores. E nesta hora em que os desafios maiores da vida de Jesus aparecer, os discípulos precisam estar preparados para que eles não fujam, para que eles não desanimem, para que eles não abandonem Jesus. Porque senão, quando as coisas apertam, os discípulos fogem. Claro que nós também sabemos, no Evangelho, que os discípulos tiveram as suas dificuldades. E é próprio de cada um de nós também termos as nossas dificuldades na hora dos desafios da vida. Mesmo que Jesus esteja dizendo para os discípulos os problemas que ele vai enfrentar, os discípulos ainda têm um coração duro, um coração que não compreende as coisas que Jesus está falando. Até porque não é gostoso ouvir sobre a cruz, né? Como nós bem sabemos, milagres enche santuário, não enche? Milagre enche rincão, não enche? Milagres enche centro de evangelização, não enche? Agora, cruz não enche. Cruz é algo que, na verdade, a gente sempre quer fugir dela. Cruz é algo que, na verdade, é algo que a gente quer estar distante dela. Não queremos estar muito próximo à cruz. E os discípulos precisam ficar atentos, porque a vida também apresenta os seus desafios. E é nesta hora que o verdadeiro cristão prova o seu amor por Jesus Cristo. Os discípulos, nós bem sabemos das dificuldades deles e também das nossas. No momento em que isso que Jesus anunciou aconteceu, eles fugiram. Eles não ficaram com Jesus, eles correram. Eles abandonaram. Mas até nisso tem uma providência de Deus, não tem? Pense se todos os discípulos na hora da cruz se levantassem e fossem até o sumo sacerdote e o rei de Roma e fizesse aquela hora uma rebelião. O rei romano pegaria a sua tropa com o seu exército, pegaria o seu exército e faria o quê? Mataria todo mundo, e aí não teria continuidade, porque todos os 12 apóstolos que seguiam Jesus teriam morrido. Nós sabemos dos desafios, e que esses desafios Deus também tirou um bem disso, porque de uma certa forma o medo dos discípulos da cruz foi o medo que os preservou de cometerem também uma burrada e irem enfrentar o exército romano, e aí, em vez de só Jesus estar pendurado na cruz, teria 13. Jesus e mais os 12, ou no caso aqui os 11. Então vejam só que Jesus está dizendo para os discípulos, tem os desafios, mas nós não podemos ficar paralisados por causa deles. Não podemos ficar paralisados por causa deles, porque o desafio não é a última palavra. Jesus já havia transfigurado, e já tinha dito para ele, não tinha dito com as palavras, mas tinha dito com os teus atos. Eu sou o Senhor glorioso,
vai ter uma experiência da cruz? Sim, mas eu sou o Senhor glorioso. E já deu a alguns a possibilidade de experimentarem um pouquinho a sua glória, lá no Monte da Transfiguração. E agora Ele está alertando para dizer: não desanime nos desafios, não desanime, vai acontecer isso comigo, vai, mas isso não é a última palavra, isso não é o último acontecimento da minha vida, porque o último acontecimento é sempre a ressurreição, é a glória, só que a cruz antecede a glória. Por isso que é importante nos desafios sempre ter este olhar de esperança. Um olhar de esperança, por exemplo, em que o profeta Zacarias, na primeira leitura, está dando ao povo de Israel. A primeira leitura, ela é bonita, porque ela está justamente dando ao povo de Israel esse olhar de esperança. Porque nós precisamos lembrar que o povo de Israel, nesse tempo aqui de Zacarias, era um tempo que estavam voltando do exílio da Babilônia. Estavam na Babilônia, voltam para Jerusalém. E como estava Jerusalém? Jerusalém estava com suas montanhas, com as suas muralhas destruídas, com o seu templo destruído, com suas casas destruídas. Ao olhar para aquela realidade, o povo de Israel só conseguia ver pobreza e destruição. E eles vão dar início à reconstrução do templo, eles vão dar início à reconstrução da cidade. Então eles estão vendo ali, diante dos olhos deles, a pura destruição a Jerusalém. São os problemas da vida, são as dificuldades da vida. E quando eles começam a reconstruir o templo, eles estão enfrentando muitas e muitas dificuldades. Além das dificuldades materiais que eles têm, o povo que está em volta deles, muitos estão resistindo a esta reconstrução do templo e reconstrução de Jerusalém. É por isso então que o profeta Zacarias vai profetizar nesta primeira leitura que nós lemos a grandeza de Israel, a glória de Israel novamente. Quando ele vai dizer que um homem estava com um cordel na mão, para um cordel de medir na mão, e diz que ia medir Jerusalém para ver a sua largura e seu comprimento, e o anjo disse: fala para o moço que não precisa, não precisa, porque a população de Jerusalém precisa ficar sem muralhas, em vista da multidão de homens e animais que vivem em seu interior. Mas que multidão de homens e de animais que vive no interior de Jerusalém, se naquele momento está só ruínas? Na verdade, ele está dizendo: hoje vocês estão em ruínas, mas Deus vai manifestar a glória e a bondade dEle, e ao manifestar a glória e a bondade do Senhor, as ruínas se transformarão em lindas casas, em lindos templos, e a cidade de Jerusalém não vai poder nem ter muralhas, porque terá uma multidão dentro dela, e não só uma multidão de Jerusalém, mas também a conversão de todos os outros povos que viriam para Jerusalém por causa do Senhor. A primeira leitura anuncia uma glória, anuncia uma esperança de alguém que está vendo ruínas, mas com o olhar de Deus, porque o profeta tem o olhar de Deus, com o olhar de Deus, o profeta vê a esperança, o profeta vê a bondade de Deus, o profeta vê a misericórdia de Deus, o profeta enxerga toda a glória de Deus que vai se manifestar naquelas ruínas. Voltando para o Evangelho, é um olhar para a cruz, mas ultrapassando
a visão da cruz, enxergar também a experiência da glória, da manifestação da bondade de Deus em todas as circunstâncias. E eu encerro com vocês dizendo: Deus e no caso também Jesus Cristo, são especialistas em tirar um bem daquela situação que parece que não tem mais solução nas nossas vidas. Deus é especialista. Deus e Jesus Cristo são especialistas nisso. Veja, das ruínas de Jerusalém há uma profecia da glória de todo o povo de Israel. Das profecias do Evangelho, das profecias da cruz, do Jesus que instrui os seus discípulos a respeito da cruz, destas profecias da cruz, Jesus vai levar os discípulos a uma experiência da sua glória e da sua ressurreição. E Deus tira daquele mal um grande bem. Da cruz do Senhor gerou todo o mistério da salvação para nós. É por isso que a gente precisa sempre estar atento e não se desesperar. Porque muitas vezes a gente ouve aí das pessoas se aproximarem e dizer: Padre, Deus está sendo injusto comigo. Mas por que está sendo injusto contigo? Porque eu sirvo Ele, Padre. Ah, que coisa boa, parabéns. Eu vou à missa, Padre, parabéns. Eu rezo todo santo dia, Padre, parabéns. Mas por que Ele permitiu acontecer isso comigo? Por que aconteceu aquilo comigo? Por que eu estou passando por isso? Onde está Deus, Padre, nesta hora, que permite que eu passe por isso? Veja que muitas vezes nós fazemos como os discípulos. A gente não entende nada. Mas a vida é assim. Acontece os desafios para que a gente possa cada vez mais se apegar a Deus e entender que Deus, independente do que aconteça, Deus é sempre Deus em nossas vidas. Para que a gente não siga Jesus Cristo só na hora dos seus milagres. Tome cuidado, para que senão a gente faz como a multidão. Só segue Jesus Cristo na hora dos milagres. E encerro com vocês dizendo o seguinte: no Evangelho, qual foi a última vez que a multidão apareceu? Vocês lembram? Qual foi a última vez que a multidão apareceu nos Evangelhos? Na hora de gritar: crucifica-o. A multidão só está atrás dos milagres, só está atrás dos milagres, só está atrás dos milagres. Estava correndo atrás de Jesus, todas maravilhadas com os milagres. Não é? E depois foi aparecer no final para dizer: crucifica-o. Mesmo que na hora das dificuldades a gente queira desistir um pouco, a gente sente um pouco de medo, aguenta firme, como diz para nós o Monsenhor Jonas Habib. Aguenta firme, aguenta firme. É agora a hora de provar o amor por Jesus. É agora de dizer para Jesus: eu te amo. Te amo na alegria e te amo na dor. Te sigo na alegria e te sigo na dor. Eu te sigo em qualquer circunstância da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.